Mr. M, você realmente é dorameiro? Hoje eu trago pra você e pro Mr. M uma lista com os melhores dramas coreanos de mistério. E é uma lista bem variada, afinal o mistério pode ser misturado com vários outros gêneros, do romance ao terror. Alô pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e hoje eu trago pra vocês uma lista que não foi feita apenas por mim, mas sim por grandes especialistas dos dramas coreanos. Vocês que estão aí. Sim, minha filha e meu filho, essa lista foi feita em cima de uma live maravilhosa que a gente teve aqui no canal há algum tempo, falando sobre os nossos dramas coreanos favoritos. Se essa é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e já tá aí um ótimo motivo para você se inscrever no Coreanismo. Afinal de contas, aqui a gente fala sobre os melhores dramas coreanos, cinema asiático, tem lista de indicação, resenha, ficha de ator, live de debate, onde a gente conversa sobre os episódios da semana dos dramas mais recentes e também essas lives onde a gente fala sobre os nossos doramas favoritos e trocamos indicações. Se inscreve aí embaixo, basta clicar no botão inscreva-se, que é de graça, não custa nada. Faz o canal continuar crescendo e faz você receber todos os vídeos do canal. E sim, como eu disse no começo do vídeo, o gênero de mistério é um gênero super versátil, pode ser combinado com vários outros gêneros. Se engana você se acha que é sempre uma história com um clima tenso. Não, o mistério é apenas algo que você tem que desvendar. Uma história na qual a gente cria muitas teorias e tenta ser mais esperto do que o roteirista e descobrir tudo antes do episódio final. Bora para essas indicações maravilhosas. Começando pela indicação do CJ, que indica The Guest. Um drama coreano de 16 episódios, estrelando Kim Do-wook de Você é a Minha Primavera, Kim Jae-wook de Her Private Life e Jong Che de The King, o Rei Eterno. The Guest está disponível para ser assistido na Netflix e vai contar a história do Yoon Hwa-pyong. Yoon Hwa-pyong é um jovem médium, ele vem de uma tradicional família de xamãs e quando jovem ele estava aprendendo sobre um demônio chamado Son. Um demônio muito perigoso que tinha o poder de controlar outros demônios menores e fazer com que esses outros demônios possuíssem pessoas que matariam suas famílias e depois se suicidariam, enfiando um negócio no olho. Nossa senhora, que horror! Acontece que a família do Hwa-pyong acaba sendo vítima desse demônio e mais duas outras famílias. Choi-yoon, de uma família católica fervorosa, e Kang Ki-yeon, filha de um detetive, também perdem seus pais. 20 anos se passam e Son retorna para fazer mais vítimas. É aí que esses três se unem novamente. Hwa-pyong trabalha como um taxista, mas está sempre pronto em usar os seus poderes para ajudar as outras pessoas. Yoon se transformou em um padre exorcista e Ki-yeon seguiu os passos de seu pai e também se transformou em uma detetive muito talentosa. Esse demônio Son não sabe com quem ele tá mexendo. A indicação da Thaís foi Murin School. A escola Murin não se importa apenas em ter alunos com a nota máxima. Eles se importam, na verdade, em ter alunos que consigam aprender os 4 maiores lemas do colégio: honestidade, fé, sacrifício e boa comunicação. É uma escola cheia de alunos e professores que vieram de todas as partes do mundo e eles prezam muito por esse intercâmbio cultural. Apesar de parecer um lugar extremamente agradável, a escola Murin esconde vários segredos. Nem tudo é o que parece. E o que será que as pessoas tentam tanto esconder? Tá disponível para você assistir no Viki e no Cocoa. E no elenco principal temos Lee Hyun-woo de La Casa de Papel Coreia, Hong Bin de Quarta-feira, 3h30 da tarde, So Ye-ji de Tudo Bem Não Ser Normal e Jung Ye-jin de Romances a Bonus Book. É um drama com 16 episódios. A indicação da dona Elaine é Blind. Ryu Song-joon, Ryu Song-hoon e Jong-gi se veem envolvidos em uma série de assassinatos cometidos
todos contra membros de um mesmo júri. E aí eles tentam investigar e solucionar esse mistério enquanto se mantêm vivos. Ryu Song-joon é um detetive esforçado, sempre lutando contra o mal. Devido à sua determinação, ele tá sempre entre o ranking dos melhores detetives, mas também tá naquele ranking dos detetives que vira e mexe arrumam uma confusão. Ryu Song-hoon trabalha como juiz. É um homem perfeccionista extremamente inteligente que passou no exame da ordem com nota máxima depois de se formar com honras. É um homem sério, correto, que faz seus julgamentos no rigor da lei. E Jong-gi trabalha como assistente social, é uma mulher de bom coração e com grande senso de justiça. Sempre coloca o bem-estar das pessoas em primeiro lugar e sempre se empenha em ser uma boa tutora para aqueles jovens que fugiram de casa ou moram em abrigos porque foram abandonados ou porque estão fugindo de famílias abusivas. São 16 episódios estrelando Ok Tae-kyon de Vincenzo, Ha Seok-jin de Drinking Solo e Jong Woo-jin de Work Later, Drink Now. Blind só tá disponível em fansubs, eu deixei pra você nos comentários fixados o nome do fansub onde você pode assistir Blind e também deixei o nome de todos os dramas desse vídeo aqui direitinho onde você pode assistir cada um deles, então não precisa se desesperar assistindo o vídeo e anotando. Depois do vídeo você vai nos comentários fixados e anota tudo bonitinho na sua lista de doramas. Dona Desenhos da K recomenda O Mito de Sísifo, uma história de viagem no tempo encabeçada pelos personagens Han Tae-sur, um grande gênio da tecnologia, e Kang So-hee, que o persegue. Han Tae-sur é um homem extremamente inteligente, dono da empresa Quantum and Time. Na verdade, a Quantum and Time se tornou o que se tornou, uma empresa global, graças ao grande esforço de Han Tae-sur. Ele é visto como um grande herói na Coreia do Sul, tamanha a sua fama. Mas a vida particular não poderia ser mais diferente de sua vida pública. Há 10 anos o seu irmão morreu e depois disso ele se tornou um homem muito esquisito. Isso faz vira e mexe as ações da Quantum and Time oscilarem para cima e para baixo, flutuando loucamente. Uma instabilidade danada para os negócios. Um dia, Han Tae-sur descobre algo bem macabro sobre a morte de seu irmão. E assim ele começa uma jornada. Kang So-hee é uma guerreira de elite, consegue vencer grandes combatentes em luta corporal. Também é uma ótima atiradora, sabe projetar bombas e aprendeu tudo isso para sobreviver em um mundo controlado por gangsters e milicianos. Um dia ela viaja atrás de Han Tae-sur. Ela definitivamente precisa encontrá-lo. Com 16 episódios, O Mito de Sísifo tá disponível na Netflix e no elenco principal a gente tem Cho Song-gu de Life, Park Shin-hye de Memórias de Alhambra e Kim Byung-chul de Doutora Cha. A minha indicação vai ser Conexão Comer, Amar e Matar. Ge-woo e sua irmã gêmea têm uma conexão telepática. Tudo que ela sente, ele sente também. Entretanto, um dia ela desaparece e a conexão entre eles para de existir. Muitos e muitos anos depois, o trauma ainda está ali. Ge-woo ainda não conseguiu deixar o passado doloroso para trás, mas ele continua tentando seguir em frente. 18 anos se passam e um dia Ge-woo começa a ter sentimentos que ele sabe que não são dele. Sensações que ele sabe que não está sentindo. Aquilo está vindo de uma outra pessoa que ele não sabe quem é. E é então que ele a encontra. Ele descobre que aqueles sentimentos vêm de uma jovem que tem a mesma idade que ele. E assim ele tenta descobrir quem ela é. Tentando ir atrás de seu passado, ele volta ao bairro onde ele morava quando sua irmã desapareceu. E quem ele encontra lá? Essa jovem. O nome dela é No Da-hyun. Ela parece ter uma família, então aparentemente não é sua irmã. Ou será que é? Afinal, por que outro motivo as suas emoções estariam conectadas? O que será que aconteceu com a irmã dele no bairro de Ji-hwa-dong tantos anos atrás?
E será que ele finalmente vai conseguir superar o trágico incidente que aconteceu 18 anos atrás? Esse drama coreano tá disponível no Star Plus, são 16 episódios. E no elenco principal a gente tem o meu filhote Yo Jin-gu de Além do Mal e a maravilhosa Moon Ga-yeon de Investimento de Risco. Te indico também Revenant. Quando a porta entre esse e o outro mundo se abre, demônios transitam de lá pra cá. Gu San-yeon é uma jovem que foi possuída por um desses demônios. O professor universitário de folclore Yoon Hae-san é um homem que tem a habilidade de ver demônios. E ele conhece particularmente bem o demônio que possuiu Gu San-yeon. Afinal, é o mesmo demônio que matou sua mãe quando ele ainda era jovem. Quando algumas mortes bem esquisitas começam a acontecer ao redor da garota, os dois se juntam para investigar o caso e conseguir exorcizá-la daquele mal. Além desses dois, encabeçando essa história, temos os personagens Lee Hong-se e So Moon-chun, dois detetives que estão sempre investigando os casos de assassinato que aparentemente não devem ter sido cometidos por humanos, mas como é que dois detetives vão falar que o grande assassino é um demônio? Tá disponível apenas em fansubs, dá uma conferida nos comentários fixados onde você pode assisti-lo. São 12 episódios apenas de uma maravilha, protagonizada por Kim Tae-ri de 25-21, Oh Jong-se de Tudo Bem Não Ser Normal, Hong Kyung de Wiki Hero Class 1 e Kim Won-hye de todos os doramas bons que você já viu, como por exemplo, Enquanto Você Dormia. Em vez de você na próxima vida, vamos conhecer Ban Ji-eun, que tem uma habilidade especial. Ela consegue se lembrar de todas as suas reencarnações. E ela está na sua 19ª vida. E ela não sabe explicar como é que isso acontece. O que ela sabe é que, mais ou menos aos 9, 10, 11 anos de idade, ela de repente se lembra de todas as suas antigas vidas. E é claro que isso faz ela mudar da água pro vinho, né? Há alguns minutos ela era apenas uma criança e de repente ela é uma mulher de muitos e muitos e muitos anos de sabedoria, ainda no corpinho de uma criança. Quer dizer, mulher na reencarnação que ela for mulher, né? Na reencarnação que ela for homem, ela é um homem. Afinal, a gente tá falando de alma, sentimento, memórias e não de um corpo físico. Na sua 18ª vida, ela conhece um jovem chamado Moon So-ha. E nele há algo especial, algo que ela nunca sentiu em nenhuma das suas 17 vidas anteriores. Porém, algo acontece, ela se distancia dele e começa a sua 19ª vida. E nessa 19ª vida, ela decide que ela não vai abandonar a sua vida anterior. Ela decide ir atrás do Moon So-ha. É um drama coreano que está disponível na Netflix, são 12 episódios e no elenco principal a gente tem Shin Hye-sun de Mr. Queen e An Bu-hyun de Yumi Cells. Eu espero que você esteja gostando dessa lista. E é claro, se estiver gostando, deixa aí embaixo a sua curtida para fazer eu entender que vocês gostam de listas de gêneros de dramas coreanos e, é claro, para fazer também esse vídeo, esse canal, chegar em novos dorameiros. Aproveita você que é velho de guerra e confere se você tá mesmo inscrito no canal, porque às vezes vocês se esquecem de se inscrever e se esse foi o seu primeiro vídeo, eu espero que ele tenha valido a sua inscrição, hein? Mas vamos continuar, porque tem várias outras indicações que eu quero te dar. Essas aqui, ó, são de dramas de romance. Entra lá que só tem indicação boa e eu já tô te esperando no vídeo. Nádia não é poia!